És fiel em todo tempo, em todo tempo tu estás. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Da bondade de Deus. Espero por ti, espero por ti, espero por ti. Eu sei que estás aqui. Espero por ti, espero por ti, espero por ti. Eu sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Eu espero. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Boa noite, igreja, graça e paz. Peço que todos se coloquem em pé. Hoje eu tenho só um pedido para o Espírito Santo, que Ele nos torne sensíveis à presença do Senhor essa noite, que a palavra que vai ser dita aqui, que ela entre em nosso coração e crie raízes nela, que não esquecemos
da palavra do Senhor no nosso dia a dia. E que cada louvor que sair de nossas bocas, que venha do nosso coração, que não sejam somente palavras saindo pelas nossas bocas, mas que sejam realmente o que a gente acredita, que Ele é único, que Ele é o Deus poderoso, Rei dos reis, e que nós vivemos por Ele, e Ele vive em nós. Amém? Tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou, eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu.
tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem e sou é tudo teu. Único. Aplauda o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, tu és o único Senhor. Comece a declarar de todo o seu coração: Jesus, tu és o único, o caminho, a verdade e a vida. Tu és o único caminho a qual temos livre acesso ao Pai. Tu és o único Senhor que nos oferta palavras de vida eterna. Tu és o único Senhor que se importa, ainda que venhamos tropeçar, o seu amor é maior que os nossos pecados. Irresistível é a tua voz, Senhor. Quantos de nós oferecemos resistência ao teu amor, resistência ao teu chamado? E o teu Santo Espírito fizeste uma boa obra em nossas vidas, Senhor, através de uma semente lançada, através de orações que chegaram ao trono do Senhor. E o Senhor tem quebrado resistência, tem quebrado, Senhor, a dureza de coração. Talvez aqui nessa noite há pessoas que vieram com o coração resistente, contrariado, vieram somente por uma condição, mas nós cremos que o Senhor há de quebrantar, há de trazer uma resposta, há de trazer uma direção clara ao seu coração. Que nessa noite você não simplesmente seja abençoado, mas conheça verdadeiramente o abençoador, o Cristo Jesus. Este nome que adoramos, este nome que declaramos que Ele reina, reina neste lugar e reina, Senhor. Reina neste lugar, aqueles que estão conosco, Senhor, por meio da internet. Reina, Senhor, nesta casa. Reina, Senhor, nesta cidade. Reina, Senhor, nesta nação. Reina, Senhor, nós declaramos o nome de Jesus. O Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus, nome sobre todo nome. A Ele a honra, a Ele a glória, hoje e para todos sempre. Quem concorda, quem crê, dê um brado de glória, de vitória a este nome, nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, amém, queridos? Que a graça e a paz sejam multiplicadas em nome de Jesus, amém? Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Sejam todos bem-vindos nessa noite da esperança, nessa casa de oração, casa de adoração. Que bom que você está aqui, que bênção. Nós queremos encorajar você, adolescente, a estar aqui amanhã na Leste Night com este tema tão especial, na Rota da Cruz. Às 20 horas, encorajamos aos pais para que possa realmente orar pelos seus filhos e incentivar eles a estarem aqui neste encontro tão especial, os adolescentes, e essa rede tão abençoadora como as demais são. E amanhã, sem dúvida, será um tempo muito especial, tempo maravilhoso. Por falar em maravilhoso, nós estamos aí, né, todo preparativo para as festas das nações, que já temos claramente essa data tão clara. Eu acredito que todos aqui estão sabendo, não é, irmãos? Dia 1, 2 e 3 de maio,
e encorajamos você a estar compartilhando, seja através das redes sociais, seja através do seu relacionamento no seu trabalho, com seus vizinhos. Convide para estar aqui, vai ser realmente muito bom, vai ser abençoador. Nós estamos regando em oração este tempo, e glória a Deus por tantos voluntários que estão se dispondo, estão trabalhando, servindo de uma forma tão incansável. Neste domingo nós iremos começar uma nova série de mensagens, um tema convidativo: Jesus nos lares. Nós iremos olhar para a palavra de Deus e ver como que Jesus, ele deu tanta preferência no seu ministério nos lares. Tantos milagres, tantos ensinamentos que o Senhor trouxe nos lares. O que aconteceu na casa das pessoas onde Jesus foi convidado? O que passou a ser aquela casa, aquela família? Eu encorajo você a estar neste domingo para estarmos juntos. Eu tenho certeza que o Senhor falará tanto ao seu coração, mas também os mesmos sinais que Ele manifestou, que está na Bíblia, é o mesmo que fará também na sua vida. Amém? Se coloque de pé, por favor, irmãos queridos. Neste momento nós iremos continuar louvando ao Senhor com o nosso louvor financeiro. Você que veio preparado nessa noite para dar o seu dízimo, ou você que veio para fazer a sua oferta, faça isso sempre com alegria. Você que é o nosso visitante, não se constranja, mas essa é uma prática que nós temos e fazemos isso com uma alegria ao Senhor. Enquanto louvarmos ao Senhor, você pode fazer isso, seja aqui através da urna, ou através lá no balcão de informação, e receber ali um apoio, se precisar ali, através das maquininhas, da forma que você desejar. No entanto, faça sempre com uma condição, com alegria ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, tudo está nas suas mãos, e enquanto louvarmos ao Senhor, e queremos também abençoar os nossos irmãos e irmãs que estarão nessa noite ofertando, dizimando, que o Senhor continue, ó Deus, suprindo, abençoando as suas vidas. Oramos também por aquelas pessoas que até desejam dizimar ou ofertar, mas no momento não tem condições por conta de um trabalho, falta de um trabalho, e nós intercedemos que portas se abram em nome de Jesus. Só venha suprir suas necessidades. Muitas pessoas estão inquietas aqui, Senhor, por conta do dinheiro, por conta, Senhor, das finanças, e nós te pedimos, Senhor, opere um milagre. Chegando no final de mês, Senhor, muitos preocupados, já estão, Senhor, com tantas situações, e nós te pedimos, aquieta seu coração, traga, Senhor, a tua paz aos corações, e nós te pedimos, ó Deus, a tua provisão, e descansamos no Senhor, e queremos testemunhar com alegria e louvor a Ti, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Aquele que é o nosso dono, é a Ele que seguimos, seguiremos os seus passos, Ele é o nosso general. Amém?
general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Esse é o nosso Deus, aquele que torna possível o que é impossível. É o Deus do sobrenatural. Ele traz vida aos sepulcros e de ossos secos ele faz um exército se levantar. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus, por tudo que Tu és. Declaramos Sua santidade. No mundo busquei, declare, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Com sua voz declare: não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas, o Deus dos vales, e não há um lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada,
vocês para mais uma vez declararmos em uma só voz: não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor que estar em sua presença, Senhor. Não há nada. Nada melhor que meu Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Tua presença, Senhor Deus. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, que não há nada melhor, Senhor Jesus, do que estar na Sua presença, Senhor Jesus. Não existe nada melhor nesse mundo, nada mais prazeroso, Senhor Jesus. Por mais que as paixões do mundo venham, Senhor Deus, não há nada mais poderoso e prazeroso do que estar na Sua presença, Senhor Jesus. Porque o Seu amor é incondicional, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor se faça presente nesse lugar nessa noite, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor Jesus. Oh, Senhor Deus, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Que nós não venhamos buscar, Pai, holofotes para nós mesmos, Senhor Jesus. Mas que o Senhor receba toda a honra, Pai, que é devida ao Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Que Deus continue usando vocês poderosamente. Graça e paz, igreja. Amém. Durante essas terças-feiras, a gente tem falado aqui sobre esse tema. E disse Maria, baseado em João capítulo 2, versículo 5. Façam tudo o que ele disser. E durante essas terças-feiras nós temos trocado essa conversa, nós temos dado essa aprofundada nesse tema. Mas afinal, o que Jesus disse? E durante essas terças nós temos aprofundado ainda mais isso, nas palavras que disse Jesus, nos mandamentos que Ele trouxe para nós, e tudo aquilo que Ele nos disse, desde o passado, tudo que Ele nos disse, e tudo que Ele tem nos dito hoje em dia. No entanto, gostaria aqui de fazer um parêntese, e dizer o contrário disso, porque a verdade é que, nós como cristãos, nós precisamos entender tudo que Jesus disse. De fato, nós precisamos ouvir a palavra dele, nós precisamos entender e interpretar tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez no ministério dele, mas nós como cristãos, nós que somos pecadores, que possuímos o DNA do pecado, nós também precisamos entender tudo aquilo que Jesus nunca nos disse. Porque a verdade é que, para a gente entender tudo que Jesus disse a nós, nós precisamos também fazer uma limpa no nosso coração, pedir para que Deus sonde o nosso coração, para que nós possamos identificar tudo que Ele nunca disse para nós e que muitas das vezes nós temos feito, nós temos cometido. Portanto, essa noite eu quero trazer para vocês uma outra visão, sobre uma nova óptica, no sentido de que precisamos sim ouvir tudo que Jesus disse. Precisamos estudar suas palavras, precisamos entender tudo que Ele fez, tudo que Ele disse. Mas nós também precisamos entender tudo que Jesus nunca disse para nós. Se você aceitou a Jesus, se você tem uma caminhada cristã, se você caminha com Cristo, provavelmente chegou num momento da sua vida onde você precisava deixar algumas coisas para trás. E nesse momento o Espírito Santo, ele com certeza começou a convencer o seu coração de que você precisava deixar isso. Porque aquilo não condizia mais com as palavras de Deus, não condizia mais com o Evangelho de Cristo. E da mesma forma nós precisamos entender que existem coisas em nós, principalmente nós que somos pecadores, que possuímos o DNA do pecado, muitas das vezes existem coisas em nós que Jesus nunca pediu para nós estarmos fazendo. Por isso nós precisamos identificar isso e entender ainda mais daquilo que Jesus nunca disse a nós. Mais do que a gente entender tudo que Jesus disse, nós precisamos ter isso em mente. Que muitas das coisas que nós cometemos no nosso dia a dia, Jesus nunca disse a nós. Jesus nunca disse para nós fazermos. Jesus muitas das vezes nunca nos disse para termos certo tipo de atitude. Ou seja, hoje eu quero conversar sobre o que Jesus não nos mandou a fazer. O que Jesus nunca nos disse para a gente fazer. Em primeiro lugar, gostaria de trazer aqui uma visão. Esse primeiro pilar, gostaria de falar sobre que Jesus nunca nos disse para nós ficarmos no comodismo.
Eu não sei se consegue colocar aí. Lucas capítulo 9, versículo 23. Eu estou usando a versão NVI, se você puder acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular, fique à vontade. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Jesus nunca nos disse para a gente ficar no comodismo, porque a verdade é que quando nós ficamos no comodismo, o comodismo é algo muito perigoso. É algo que a gente fica retraído e a gente fica com essa falsa sensação de paz quando nós estamos no conforto. Quando nós estamos no comodismo, nós ficamos com essa falsa sensação de paz. Só que nem sempre essa paz vem de Deus. Você já parou para pensar que muitas das vezes a paz que você está sentindo pode não ser de Deus? Pode ser nós que muitas das vezes nos colocamos naquela posição de ficar acomodados. E aí a gente cruza os nossos braços de forma que a gente não age mais, a gente não move mais sobre aquilo que Deus está fazendo, e muitas das vezes nós caímos nesse erro de pensar, eu estou em paz, mas muitas das vezes essa paz não vem de Deus. Muitas das vezes essa paz é nós que nos colocamos num lugar tão seguro, de forma que a gente não quer mais sentir desconforto, só que na verdade não é esse o chamado que Jesus tem para nossas vidas. Jesus propriamente disse que no mundo tereis aflições. Eu não conheço, se você consegue, mas eu não consigo ter uma aflição e ficar confortável onde eu estou. Eu não consigo estar no meio de uma aflição, no meio de uma angústia e sentir conforto naquilo ali. Eu não consigo. No entanto, Jesus nos disse que na nossa vida nós teremos aflições. Ou seja, Jesus propriamente nos disse em que nós não podemos ficar no comodismo. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, algumas traduções vai dizer, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Já parou para pensar nisso? Negar a si mesmo é literalmente você negar os seus objetivos, negar os seus sonhos para viver os sonhos de Cristo. E isso muitas das vezes não é confortável. Não sei se você já teve essa experiência de você negar um sonho, de você ter algum objetivo, alguma meta, e Deus olhar para você e falar: meu filho, não é isso que eu quero para você. E isso não é, muitas das vezes, algo confortável da gente ouvir, isso não é algo que muitas das vezes a gente quer ouvir, literalmente. No entanto, Jesus claramente nos diz que nós não devemos ficar no comodismo. Nós não devemos viver dessa forma, retraídos, porque se nós ficarmos dessa forma, nós vamos perder muitas coisas boas para viver com Cristo. Seus próprios discípulos, nós podemos ver diversas vezes que eles passaram diversas angústias. A própria morte dos discípulos de Jesus, dos 12 discípulos, foi algo doloroso, foi algo horrível, e com certeza aquilo trouxe um desconforto. Com certeza os seus discípulos viveram inúmeros desconfortos na caminhada. No entanto, Jesus também diz: tome diariamente a sua cruz e me siga. A cruz, por mais que hoje ela tenha nós esse símbolo de esperança, afinal Jesus cumpriu na cruz toda a promessa, e foi na cruz que Jesus reconciliou os nossos laços com Deus. Apesar disso, a cruz, ela é um lugar de dor. A cruz era um lugar de dor, de humilhação, de tortura. Se você for olhar para trás, a cruz era usada de uma forma muito horrível, de uma forma dolorosa, de uma forma que com certeza trazia um desconforto a eles. No entanto, Jesus diz: tome diariamente a sua cruz. Ou seja, Jesus nunca prometeu para a gente que nós teríamos conforto na nossa caminhada cristã. No entanto, muitas das vezes a gente fica retraído e a gente não percebe que nós estamos cometendo isso. Muitas das vezes nós não temos tomado diariamente a nossa cruz. Ou às vezes nem cruz nós estamos tomando no nosso dia a dia. E a verdade é que tomar nossa cruz exige renúncia. Seguir propriamente a Cristo exige uma renúncia muito grande da nossa parte. É você renunciar a pecados, é você renunciar a vontades, é você renunciar objetivos, sonhos, tudo para entregar nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. Ou seja, na caminhada cristã nós iremos ter muito desconforto.
como eu disse, Jesus propriamente disse a nós, de que nós teríamos aflições no mundo. E nós não podemos viver no comodismo, porque Jesus propriamente não está no comodismo. João Batista, um grande pregador, a Bíblia vai dizer que ele comia mel silvestre e gafanhotos. Jesus, em um determinado momento, diz que ele não tinha nem sequer onde repousar a sua cabeça. Agora, se o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça, imagine nós. Será que nós temos vivido uma vida onde a gente vê o mover de Deus acontecendo e nós ficamos apenas observando de longe? Porque simplesmente eu não quero me envolver, porque eu não quero sentir um desconforto nisso. No entanto, quando a gente entende que nós não precisamos ficar no comodismo, a gente começa a ter outras atitudes, a gente começa a agir e a mover conforme isso, e a gente começa a dar um passo de fé, dá outro, e nós podemos nos encontrar no segundo ponto, o segundo pilar que eu queria trazer aqui, que Jesus nunca nos disse, em nenhuma passagem, de que nós deveríamos viver um evangelho solitário. Jesus nunca nos disse que nós deveríamos viver um evangelho onde nós deveríamos caminhar solitariamente. Já parou para pensar nisso? Porque a verdade é que hoje em dia, eu não sei se você tem contato muito com a internet, mas hoje em dia a gente tem o que nós chamamos de coach. Quem é que já ouviu falar nisso, nessa tal expressão coach? E essa expressão coach, basicamente, ela diz que você não precisa das outras pessoas. E nós vemos isso sendo impregnado na internet, nas redes sociais e até mesmo no nosso dia a dia, nós percebemos isso. Pessoas que dizem, você não precisa de ninguém. Você é capaz de fazer as coisas sozinho, você é capaz de fazer isso. E você não precisa de ninguém. Você tem força para fazer isso sozinho. Só que isso vai contra o que Jesus nos disse. Se você quiser, pode abrir Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. Jesus diz: por onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se nós formos olhar o modelo no qual Jesus pregava, no modelo no qual Jesus levava, ele caminhava com os seus discípulos, você pode perceber que Jesus nunca disse para eles caminharem sozinhos. Jesus nunca disse para eles viverem um evangelho solitário, um evangelho onde eles somente precisam pensar neles mesmos, onde Jesus fala que você é capaz de fazer tudo sozinho e você não precisa de ninguém. Só que na verdade não é isso que Jesus diz, não é isso que a própria Bíblia fala. A Bíblia fala que é bom que esteja 2, porque se um cair, o outro consegue levantar. Jesus, em um determinado momento, você pode ver, através das Escrituras, que Jesus, quando vai enviar os seus discípulos, Jesus não envia eles separadamente. Jesus envia de 2 em 2. Ou seja, o modelo no qual Jesus quer que nós vivamos o Evangelho é um modelo em comunidade. E quando nós falamos em comunidade, é que nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo de Cristo, existem membros nesse corpo. E muitas das vezes, um membro pode ser diferente do outro. Muitas das vezes um membro pode ser um pouco diferente, pode ter algo que nós não temos, algo que muitas das vezes acaba nos incomodando, mas nós precisamos entender que nós estamos nesse corpo. Nós precisamos entender que por mais indiferente que seja, nós estamos nesse corpo. E foi isso que Jesus pediu para nós vivermos. Jesus pediu para nós vivermos uma vida em comunidade. Jesus pediu para nós vivermos uma vida onde nós não venhamos excluir o outro. Imagine só se Jesus simplesmente olha para o seu irmão, digamos para Pedro, que era mais esquentadinho, né? Jesus olha para Pedro, após Pedro dar uma de espadachim e cortar a orelha, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, eu não preciso mais de você. Só que Jesus nunca fez isso. Apesar dos erros, apesar das falhas, Jesus decidiu amar. Ou seja, o modelo que Jesus nos traz de reino, principalmente, é um modelo que nós precisamos viver em unidade.
Jesus nos traz um modelo onde nós precisamos entender que nós precisamos do próximo. E que com o próximo nós somos mais fortes. O caminhar sozinho é muito perigoso porque ele enfraquece a nossa fé. Porque muitas das vezes nós estamos passando por algum certo tipo de problema, e em vez de nós procurarmos ajuda, nós vamos nessa ideologia coach que nós vemos hoje em dia e nós dizemos: eu consigo sair disso sozinho. Eu consigo sair desse vício sozinho, eu consigo às vezes dar um jeito na minha vida sozinho. Só que na verdade Jesus não diz dessa forma. Jesus, muitas das vezes a gente pede para Deus para nos livrar de algo, para nos tirar de uma situação, e Deus vai lá e levanta alguém para caminhar conosco. Só que se nós tivermos esse tipo de pensamento, essa mentalidade coach, onde a gente simplesmente acredita que nós podemos fazer tudo pela força do braço, nós vamos simplesmente olhar para aquele irmão no qual Deus levantou do nosso lado e vai dizer: eu não preciso de você, eu consigo fazer sozinho. Só que na verdade não foi isso que Jesus chamou para nós fazermos. Não é isso que Jesus disse. Jesus nunca disse para nós caminharmos sozinhos. A caminhada da fé cristã é uma caminhada que precisa ser feita em comunidade. E nós, como igreja, nós precisamos andar em unidade. Existem diversos irmãos aqui e outros que não vieram, e que muitas das vezes esse irmão está esperando você para ir lá atrás dele. Muitas das vezes o irmão que está do seu lado pode estar passando por uma luta que você já venceu. E nós precisamos ter isso em mente, de que Jesus mesmo diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E se você for ver diversas vezes, Jesus vai trazer esse entendimento de que nós precisamos das outras pessoas. E isso vai literalmente de contrário com tudo aquilo que o mundo está pregando, de que você é capaz de sair sozinho, você é capaz de fazer tudo sozinho. Só que Jesus nos diz o contrário disso. Ou seja, Jesus nunca disse para você estar sozinho. Jesus nunca disse para você viver um evangelho solitário. Jesus sempre disse o contrário, aliás. Jesus disse para você que você faz parte de um corpo, você faz parte de um reino, e esse reino existem diversas pessoas que Deus levanta para caminhar junto com você. Mas então tá bom, eu entendi que eu preciso sair do comodismo, eu entendi que eu não estou sozinho, que o evangelho ele é para ser vivido em comunidade, e eu começo a andar dessa forma, eu começo a tomar decisões desse tipo, eu começo a caminhar do jeito que Jesus pediu. E aí a gente pode se deparar com outro tipo de problema nisso. E esse problema é muito perigoso, porque isso envolve o nosso próprio ego. E esse problema é quando nós começamos a caminhar com as pessoas, quando nós entendemos que nós não podemos sair sozinhos, não podemos caminhar sozinhos, nós começamos a servir, nós começamos a fazer diversas coisas, seja na igreja ou até fora da igreja, e nós podemos acabar nos deparando com algo muito perigoso. E aqui eu entro no terceiro pilar, que é: Jesus nunca disse que devemos servir para ser visto. Já para pensar nisso? Hoje em dia, nós que temos o DNA do pecado, muitas das vezes nós queremos ter o nosso ego elevado. A verdade é que muitas das vezes nós queremos o reconhecimento das pessoas. Nós queremos demonstrar que eu sou melhor, que eu consigo fazer da melhor forma. Só que na verdade, não é esse o modelo que Jesus quer, não é isso que Jesus pregou. Porque nós não podemos servir, e eu não falo somente aqui na IPI de Sertanópolis, mas fora dela principalmente, você não pode servir a Deus pensando em receber algum tipo de reconhecimento ou qualquer tipo de vanglória para si mesmo. Porque nós podemos ver na Bíblia que Jesus disse e Jesus sempre apontou de que somente Deus pode receber toda a glória. Somente Deus merece receber a glória. E quando nós vamos e servimos, nós agimos com a esperança de receber algo em troca, nós caímos nesse grave erro, e a gente para de olhar para o céu, de ter os olhos voltados para Cristo, e a gente passa a ter os olhos voltados a homens. E nós queremos buscar a aprovação de pessoas. Se você puder
abrir Mateus capítulo 23, do versículo 5 ao 7. Se você puder acompanhar no telão também. Diz: tudo o que faz... Aqui, o contexto daqui, Jesus está denunciando a hipocrisia dos religiosos que queriam fazer as coisas esperando apenas por aparência. E o versículo diz o seguinte: tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Eles usam filactérias largas e vestem mantos com franjas longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabi, que significa mestre, pelos outros. Aqui eu queria fazer um parêntese. Essas filactérias que dizem, que aqui o versículo diz, se refere a como se fossem bolsas, caixinhas de couro onde eles colocavam as escrituras, e eles alargavam aquilo de forma que como se fosse parecer, como se eles fossem mais, entre aspas, espirituais. No entanto, isso é algo que Jesus condena. Jesus não diz para nós fazermos e servirmos esperando receber algum tipo de reconhecimento do nosso próximo. Aliás, Jesus diz ao contrário. Jesus diz para nós servirmos a Deus sem esperar algo em troca. E quando eu digo servir a Deus, é você também servir ao seu próximo. É você servir o seu irmão sem esperar receber algum tipo de bonificação, algum tipo de reconhecimento. Esse é o modelo no qual Jesus ensina, e essas são as palavras de Jesus, que nós não devemos servir na esperança de receber algo em troca. Não é isso que Jesus quer de nós. Portanto, o que acontece é que muitas das vezes nós temos isso no nosso coração, porque isso rodeia não somente aqui dentro da igreja, não somente o servir na igreja, mas isso rodeia principalmente fora dela. No nosso local de trabalho, muitas das vezes a gente quer sair melhor, a gente quer receber algum tipo de reconhecimento, quando na verdade Jesus diz totalmente ao contrário. E a verdade é que se você é um cristão, você precisa espelhar isso também no seu local de trabalho. Portanto, eu entendi que eu não posso ficar no comodismo, afinal Jesus nunca disse para mim estar lá. Eu entendi que o evangelho ele não é para ser vivido solitariamente, o evangelho não é para ser vivido sozinho. E eu começo a servir, eu começo a agir, eu começo a servir a Deus, não somente na igreja, mas principalmente fora dela. E aí nós podemos acabar encontrando outro gigante nessa caminhada. Porque quando nós servimos a Deus, nós temos um objetivo. E qual que é esse objetivo? O objetivo de servir a Deus é glorificar a Ele. Amém. Mas o outro objetivo também é principalmente pregar o Evangelho. É principalmente você levar a palavra de Deus. E aqui eu entro no quarto ponto, que diz, isso é polêmico, Jesus não disse para fazermos crentes, mas discípulos. Pastor, não pede para cortar o microfone ainda. Jesus nunca pediu para a gente fazer apenas crentes. Já parou para pensar nisso? Antes de continuar, eu queria pedir que você abrisse Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao 20. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui eu queria fazer uma observação. Crente é alguém que acredita. Crente é alguém que acredita em algo. Nesse caso, crente é alguém que acredita em Jesus. Mas algo que nós precisamos entender é que Jesus não pediu somente para a gente pregar o Evangelho e fazer pessoas acreditarem nele. Não é somente isso. Mas Jesus diz: portanto, vão e façam. Está muito fraco. Portanto, vão e façam discípulos.
Mas afinal, o que é discípulo? Você já parou para ver o que é realmente discípulo? Discípulo é aquele que aprende, imita e ensina. Hoje, se nós formos ver, o Brasil é considerado um país cristão. E muitos países são considerados como países cristãos. No entanto, se a gente for pegar para ver os dados, principalmente dados mundiais, a gente vai ver que milhões e milhões de pessoas dizem que acreditam em Cristo. Mas já parou para pensar, pega desse tanto de pessoas, quais são os verdadeiros discípulos? Porque a verdade é que na caminhada de Jesus, Jesus se deparou com muitas pessoas, inúmeras e inúmeras pessoas que acreditavam nele. Mas muitos deles não eram discípulos de Jesus. Então existe uma diferença crucial entre você pregar o Evangelho, você mostrar para a pessoa, olha, esse aqui é Jesus, Ele é o nosso Salvador. E a pessoa começa a acreditar nisso e a gente nunca mais volta atrás daquela pessoa. Só que quando na verdade o modelo que Jesus nos ensina é que nós devemos mostrar a Cristo, e assim como o versículo nos diz, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Para que nós possamos fazer um discípulo, nós precisamos dedicar tempo. Porque é muito fácil você criar um crente. Esses dias eu ouvi uma frase muito forte, que é muito fácil a gente criar um crente, a pessoa só precisa acreditar. Mas você quer, de fato, criar um discípulo, desenvolver a característica de um discípulo na vida de alguém, caminhe com essa pessoa. Dedique tempo a essa pessoa, dedique momentos com essa pessoa, porque isso sim é o difícil. Isso é muito difícil. É você caminhar com aquela pessoa, mesmo diante de diversas circunstâncias que venham nos fazer mal, que venha acontecer, e a gente decide caminhar com aquela pessoa. No entanto, Jesus, Ele nos diz não apenas isso. Jesus disse para nós investirmos nessa vida, investirmos nessa pessoa. E se nós formos olhar o modelo como Cristo fazia, Jesus com seus discípulos, Ele dedicava tempo. Era vida na vida, vida na vida. Jesus não veio na terra, apenas disse, creia em mim e pronto. Jesus disse, creia em mim, siga os meus mandamentos, tenha um relacionamento comigo. Ou seja, é algo que vai muito além de você crer em Jesus. Porque nós como cristãos precisamos entender isso, que além de crer em Jesus, nós precisamos de fato ser os seus discípulos. Nós de fato precisamos imitar tudo aquilo que Ele faz, nós de fato precisamos entender e ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Não apenas acreditar, nós precisamos ter um certo tipo de atitude, de nós buscarmos e deixarmos o nosso ser moldado por Ele. Não apenas crer em Cristo, nós precisamos segui-lo. Nós precisamos fazer de tudo aquilo que Ele disse um mandamento nas nossas vidas. Porque a verdade é que quantas pessoas hoje acreditam de fato em Cristo, mas quantas pessoas hoje de fato são seus discípulos? Porque um discípulo ele está disposto a passar por dores. Jesus nos mostra isso, os seus discípulos nos mostram isso, de que Jesus, o modelo no qual Jesus seguia, é que Jesus levantava discípulos. Quantas pessoas hoje, e assim eu digo para vocês e peço para que Deus sondar o seu coração, será que eu tenho apenas crido em Jesus ou eu tenho de fato sido seu discípulo? Será que de fato eu tenho tomado atitude de discípulo? Será que de fato eu tenho seguido Ele ou eu tenho apenas crido nele? Porque muitos acreditam, mas poucos são os discípulos verdadeiros. Poucos estão dispostos a passar aquilo que Jesus passou. E eu te pergunto, será que nós estaríamos dispostos a passar por aquilo que Jesus passou? Será que nós aguentaríamos manter a nossa fé intacta quando tudo ao nosso redor está desmoronando? É o que nós precisamos entender e nós precisamos pensar com base nisso. E aqui são alguns exemplos de coisas que Jesus nunca nos disse, mas que infelizmente muitas das vezes isso tem cravado no nosso coração.
por conta muitas das vezes de influências, por conta muitas das vezes de pessoas ao nosso redor. Só que nós precisamos ter isso cravado nos nossos corações, porque muitas das vezes Jesus não disse para nós estar fazendo certo tipo de coisa. Muitas das vezes Jesus não nos disse para nós estar tendo esse tipo de atitude, muitas das vezes. E aqui eu queria trazer alguns pontos também, o que Jesus realmente nos mandou fazer. E o primeiro ponto, Mateus capítulo 6, versículo 6. O primeiro ponto é que Jesus de fato nos disse para orar. Jesus de fato nos levou, nos disse, nos comunicou, nos chamou para a oração. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E o que dizer da oração? O que dizer da oração, que é o fundamento base para as nossas vidas de orações, para as nossas vidas cristãs? Se hoje nós queremos ter um tipo de relacionamento com Jesus, é por meio da oração que nós vamos conseguir Ele. É por meio da oração que nós podemos ser moldados pelo Teu Santo Espírito. Ou seja, eu particularmente não acredito que possa haver um cristão que de fato seja discípulo de Cristo, mas que não ora. Não tem como a gente querer chamar Deus de Pai se nós não temos uma atitude de filho de conversar com Ele. Não tem como a gente querer chamar Deus de Pai se nós não conversamos com o nosso Pai. Já parou para pensar nisso? Portanto, a oração é um fundamento para as nossas vidas, para a vida de todo cristão, todo mundo que segue a Cristo, todo mundo que decide viver para Cristo. A oração é a chave de tudo. A oração é a base para conhecer mais a Cristo, para ser moldado pelas palavras dEle, principalmente para ter a revelação direta de quem Ele é. Portanto, não tem como a gente querer falar que nós somos filhos de Deus se a gente nem ao menos tem um relacionamento com Ele. E aqui eu queria trazer mais um ponto, se o Ministério de Louvor quiser subir. João capítulo 3, versículo 34 ao 35. E o segundo ponto que eu queria trazer é que Jesus disse que nós devemos amar. Afinal, esse é um dos mandamentos que Jesus nos traz. João capítulo 13, versículo 34 ao 35 diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui Jesus coloca uma única condição para que nós venhamos ser conhecidos como seus discípulos. No último versículo diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, mas, e aí entra essa única condição que Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, nós como cristãos, nós precisamos e nós devemos, como dever nosso, amar ao próximo. Isso é um chamado que não é somente para mim, não é somente para figuras de liderança, de autoridade, mas é um chamado para você. Porque é o amor de Cristo que vai impactar esse mundo. E esse amor, ele é espelhado, por assim dizer, através da sua vida. E para nós entendermos, o amor de Cristo, ele é sacrificial, porque Jesus se sacrificou por nós. Ele é incondicional, que perdoa, sem esperar algo em troca, assim como Jesus fez com nós um dia. Um dia Jesus se sacrificou por nós, um dia Jesus nos perdoou sem esperar nada em troca. E o amor de Jesus, ele é transformador, ele é um amor que ele muda ambientes e ele muda relacionamentos. O amor de Cristo, ele tem um poder enorme de mudar ambientes, de mudar, de transformar ambientes e principalmente de transformar vidas. Graças a Jesus, graças ao amor que Jesus tem por nós, um dia nós fomos alcançados pelo Evangelho dele.
E nós precisamos entender que nós não podemos restringir esse evangelho a nós. Nós precisamos espelhar esse amor ao nosso próximo. Porque essa é uma condição que Jesus diz, que por causa do amor ao próximo, nós seremos conhecidos como seus discípulos. Por isso o amor, ele é algo fundamental na nossa vida cristã. E aqui para concluir, Marcos capítulo 16, versículo 15. Uma das coisas que Jesus de fato nos disse, Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando nós dizemos que nós somos discípulos de Cristo, nós precisamos tomar essa atitude de pregar o evangelho. E diferente do que muitos pensam, o evangelho, a pregação do evangelho não está restrita somente a pastores, somente a missionários, somente a presbíteros. A pregação do evangelho é para todo aquele que um dia decidiu seguir a Cristo. Se você, por mais que você não possa não ter um chamado específico para ir para as nações, para viver de missões, entenda que você é um missionário não onde Deus te colocou. E é seu dever, como cristão, como discípulo do Senhor, de pregar o evangelho. E nesse versículo diz: vão pelo mundo todo. A pregação do evangelho, ela não está restrita somente à IPI de Sertanópolis. A pregação do evangelho não está restrita somente a um pequeno grupo no qual você faz parte. A pregação do evangelho não está restrita somente aos domingos, somente nas terças-feiras. Mas a pregação do evangelho é para o mundo inteiro. Jesus não disse apenas uma localidade ou apenas uma região. Jesus disse o mundo inteiro. O mundo inteiro precisa conhecer o amor de Jesus. O mundo inteiro precisa conhecer esse mestre. Jesus nunca disse que isso é algo restrito. E mais ainda, preguem o evangelho a todas as pessoas. O evangelho não está restrito apenas a um grupo seleto. Jesus diz para nós pregarmos a todas as pessoas. A todas as pessoas. Independente de status, de classe social, independente se essa pessoa fez inúmeras coisas erradas, entenda que você precisa pregar o evangelho para ela. Essa é a sua missão. Isso é algo que Deus colocou sobre você. Isso é algo que Jesus disse de fato para nós fazermos, que nós precisamos pregar o evangelho para o mundo inteiro. Não apenas uma localidade, não apenas na IPI de Sertanópolis, não apenas na cidade de Sertanópolis, mas principalmente fora dela. Fora da IPI de Sertanópolis, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, é seu dever pregar o evangelho lá. E é seu dever ser discípulo naquele lugar. É seu dever ter uma atitude realmente de discípulo. Portanto, Maria, em João capítulo 2, versículo 5, ela diz, não precisa passar, acho que não passei para o Dedé. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Maria entendeu o real propósito. Maria entendeu que todas as palavras de Jesus, tudo que Jesus dissesse, traria vida. Maria entendeu que aqueles homens precisavam obedecer às palavras de Jesus. Maria entendeu de fato de que nós precisamos obedecer tudo aquilo que Jesus disse. Ou seja, isso precisa ser uma base nas nossas vidas. Nós precisamos, além de entender e buscar e compreender tudo que Jesus disse, nós também precisamos fazer uma limpa no nosso coração e remover tudo que Jesus nunca nos disse para nós fazermos, para que nós não venhamos cair no erro e pecar contra o Senhor. Fique de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Intercessão para vir aqui à frente. E se você entendeu essa mensagem, se você entendeu e talvez você precisa fazer uma limpa no seu coração, talvez você precisa de algo novo,
Talvez você precisa que algo fique para trás. Talvez algum tipo de pensamento, algum tipo de posicionamento, de atitude que Jesus nunca disse para você ter. Você pode ter identificado nesse momento. Se você identificou isso, eu quero te convidar a vir aqui e receber uma oração se você quiser. Mas eu quero te dizer para você não deixar isso parado. Não pegue isso e coloque numa caixa e esconda para o resto da sua vida. Porque a verdade é que a vida com Jesus, muitas das vezes nunca vai ser confortável. Mas eu quero te dizer, vale muito a pena. Vale muito a pena viver para Cristo. Vale muito a pena. Nesse momento, quero que você comece a pedir a Deus para que Ele sonde o seu coração. Peça a Deus nesse momento para que Ele sonde a sua vida e denuncie para você e vá de confronto algumas áreas onde precisa ser mudado, algumas áreas onde precisa da intervenção dEle, para que esses tipos de pensamento, no qual Jesus nunca disse, vá embora. Para que muitas das vezes esse sentimento de comodismo, às vezes onde você se encontra, entendo que Jesus nunca te disse para estar lá, e que esse sentimento vá embora, esse tipo de pensamento, no nome de Jesus. Que todo tipo de pensamento que muitas das vezes você pode ter, que nós venhamos ter, de que eu devia estar fazendo as coisas tudo sozinho, de que eu devia estar vivendo um evangelho sozinho, que esse pensamento vá embora no nome de Jesus. Que todo tipo de eco que nós venhamos levantar nas nossas vidas, pensando que eu devo servir, que eu devo fazer, esperando a aprovação dos homens, que esse tipo de pensamento vá embora no nome de Jesus. Que nós venhamos entender a real mensagem do Evangelho, de que nós devemos caminhar com o nosso irmão, de que nós não apenas devemos falar da mensagem do Evangelho, mas nós precisamos caminhar com ele. Nós precisamos formar discípulos para Jesus, não apenas levar a palavra dele, mas Jesus diz para nós ensinarmos. Jesus diz, em outras palavras, para pegarmos na mão do irmão e ajudá-lo a caminhar. Que nós possamos entender de fato isso. Senhor Jesus, eis-nos aqui nesse momento, Senhor Deus. Eis aqui esses corações, Pai, que estão rendidos diante do Senhor, Pai. Senhor Jesus, nesse momento eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha e sonde os nossos corações, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, e nos confronte mesmo, Senhor Deus. Nos confronte, Senhor, com atitudes que precisam ser mudadas, com posicionamentos que precisam ser mudados, Senhor. Que o Senhor venha de confronto às nossas vidas, Senhor Jesus. E se há algo em nossos corações no qual o Senhor nunca disse para estar lá, que o Senhor nos esteja tirando isso no nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor venha e faça morada nos nossos corações, Senhor Deus. Que nós não venhamos moldar o Teu Evangelho, Senhor Deus, para caber nas nossas vidas, Senhor Deus, mas que o nosso caráter seja moldado, Senhor Deus. Que nós venhamos ter um caráter que glorifica a Ti, Jesus, e não um caráter que busca aprovação para as pessoas. Que nós não venhamos roubar a Tua glória, Senhor Deus, mas que nós possamos cooperar para o Seu mover, Senhor Jesus. No nome de Jesus. Se você também está na campanha de oração, fique à vontade aqui, vir aqui na frente. Mas peça para que Deus sonde o seu coração. Peça para que Deus denuncie e vá de confronto à sua vida. No nome de Jesus.
seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne.
estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Eu ainda quero dar a oportunidade de você vir à frente. Quem sabe você está angustiado aí, está angustiado. Você só precisa de um abraço talvez. Você está relutante aí, mas você quer uma oração. Vem à frente. Vem à frente. Não pense duas vezes. Venha receber uma oração, venha receber um abraço, venha receber um encorajamento. Deixe Deus falar com você. Deus falou com você pela palavra. Agora se entregue, se rende. Apenas faça isso, dê um passo. Não tem nada milagroso aqui, não tem nada mágico aqui nessa atitude, mas é uma questão de rendição, de posicionamento. Você dá um passo a mais. Quando você vem à frente receber a oração, você está dando um passo a mais na sua fé. Você está confiando mais. E aquilo que acabamos de ouvir, não podemos caminhar sozinhos, mas temos pessoas que nos encorajem, que orem por nós, que nos são suporte. Você pode confiar sim. Venha à frente se você quer receber oração. Se você quer receber um abraço, venha à frente no nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Senhor, nós reconhecemos que somos fracos. Somos totalmente dependentes da Tua graça. Tua graça que não somente nos salva do pecado, mas diariamente, Senhor, sim, nos limpa, nos purifica. Sim, Senhor, essa graça que nos resgata todos os dias. Ó Deus, das nossas fraquezas. Pai, fortaleça, Senhor, a fé que o Senhor um dia nos deu, para crermos mesmo que o Senhor está no controle de tudo na nossa vida. Ainda que, Senhor, tenhamos responsabilidades, ainda que tenhamos, Senhor, que assumir compromissos, que sim, Senhor, darmos passos na nossa jornada, na nossa fé, mas o Senhor está no controle de tudo, Senhor, até mesmo quando achamos que tudo está fora de controle, o Senhor está no cuidado de tudo. Ah, Senhor, acalma o nosso coração, tira essa angústia, tira, Senhor, essa amargura, tira, Senhor, essa irritabilidade, tira, Senhor, do nosso coração, ah, meu Deus, esse pecado que nos prende, que nos distrai, quando o Senhor está fazendo algo em nós e por nós, e quer fazer através de nós, mas estamos distraídos com o pecado, distraídos com as coisas deste mundo, Senhor. Quando o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos ensinar e nos mostrar algo, ah, Senhor, nos livra. Senhor, toma o nosso coração, toma o nosso coração, Senhor. Pai, eu peço por aqueles que estão na campanha, ah, Senhor, quem sabe nem vieram à frente, mas estão ali orando, estão buscando ao Senhor.
estão diante de Ti, clamando por algo, por alguém. Ah, Senhor, fortaleça a fé desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, no nome de Jesus, queremos sim ver milagres acontecendo. Ah, Senhor, mas antes de vermos algo externo acontecendo, ah, Senhor, permita-nos viver um milagre no nosso interior, o milagre da fé, o milagre da confiança, o milagre, Senhor, do descanso na Tua presença a cada dia, porque o Senhor está no controle de tudo. Tudo é Teu, tudo é para o Teu louvor, tudo é para a Tua glória, Senhor. Nos faça sair daqui, Pai, com uma convicção. O Senhor nos chama para uma jornada de fé. O Senhor nos chama para uma jornada de obediência. Tudo o que o Senhor disse, segundo o que Jesus mesmo disse, tudo o que o Senhor Jesus disse, há de ser lembrado pelo Espírito Santo a nós, há de ser revelado pelo Espírito Santo a nós. E a Tua palavra, Senhor Deus, está aí registrada como a nossa regra de fé e prática. Senhor, nos ensina a caminhar e confiar em Ti. No nome de Jesus, Espírito Santo, ensina-nos. Você pode orar isso e fala assim: Espírito Santo, seja o meu mestre, seja o meu professor, seja o meu guia, me ensina tudo o que eu preciso saber sobre Jesus, sobre o que Ele espera de mim, sobre o que Ele fez por mim. Espírito Santo, me ensina a confiar em Jesus, a confiar no Deus Pai, a confiar em Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Você pode louvar ao Senhor com as suas palmas. Nós vamos encerrar o culto aqui, vou impetrar a bênção, mas continuemos na presença do Senhor em adoração em casa, amanhã no trabalho, onde formos, no nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o nosso Rei, que o amor de Deus, o nosso Pai, a liderança, a consolação, a amizade do Espírito Santo, para nos ensinar, seja sobre cada um de vocês, sobre a sua casa, sua família, sobre todos os dias da sua vida, sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz e um bom descanso. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver